Philip Roth foi um dos maiores escritores dos Estados Unidos. Ele faleceu em maio de 2018 e nos últimos 3 anos, os fãs, leitores espalhados pelo mundo aguardavam a sua biografia. E o responsável por trazer a história do grande escritor Philip Roth foi o Black Bailey. Ele é um biógrafo extremamente reconhecido, escreveu as biografias do Richard Yates, do John Cheever e vencedor de prêmios, um cara muito respeitado e um dos principais biógrafos dos Estados Unidos. E o Roth contribuiu com muitos depoimentos e entrevistas ao Bailey para compor esse livro, apesar de que eu particularmente não gosto muito dessa ideia do biografado colaborar com o biógrafo. Talvez o biógrafo deixe de colher algumas pesquisas com terceiros, se confiando demais com essa relação próxima com o biografado. Mas esse é assunto para outro vídeo. E essa tão aguardada biografia foi lançada há algumas semanas, imediatamente conseguiu entrar na lista dos mais vendidos, já estavam recebendo boas críticas, os fãs já estavam entusiasmados, uma tiragem de 50 mil cópias iniciais a editora já tinha produzido e já estava preparando uma segunda tiragem de 10 mil cópias, quando no último dia 22, o mundo literário recebeu a notícia de que o biógrafo Black Bailey estava sendo acusado de assédio sexual e estupro de algumas de suas ex-alunas. A maior parte das acusações contra Bailey são de um grupo de seus ex-estudantes que tiveram aulas com ele na década de 1990 numa escola de Nova Orleans. Eve Payton, uma das ex-alunas ouvidas pelo Times, afirma que o escritor a estuprou quando ela era estudante da Universidade de Missouri em junho de 2003. Fora alguns relatos de outras pessoas, outros alunos, quando ele era professor de ensino da 8ª série, nos anos 90, mantiveram também acusações de violência sexual e assédio por parte do renomado biógrafo. E imediatamente, eu estou lendo a notícia aqui da Folha de São Paulo, o jornalista que escreveu a notícia aqui, a Marina Lourenço, do dia 22 de abril. Aqui na matéria também destaca que o advogado do escritor classifica as denúncias como categoricamente falsas e difamatórias. A editora do livro, a W.W. Norton Company, disse que essas alegações são sérias. Diante delas, decidimos interromper o envio e a promoção de Philip Roth The Biography, enquanto aguardamos qualquer informação adicional que possa surgir. Essas notícias estão todas linkadas aqui embaixo, essas da Folha de São Paulo, outras vou deixando algumas notícias para você acompanhar. Por que eu estou contextualizando tudo isso, né? Por que eu estou contando desse caso e falando das acusações, da defesa e da posição da editora? Recentemente, há algumas semanas, eu fiz resenha sobre o Tribunal da Quinta-feira do Michel Laub e comentei sobre acusações da filha mais nova do escritor Amos Oz, que alegou que ela era sistematicamente violentada durante sua infância e adolescência pelo grande escritor Amos Oz, e isso também chocou muito Israel, e eu comentei sobre essa notícia com vocês em outro vídeo, vou deixar linkados aqui também. Claro que notícias como essas, ainda mais se tratando de uma biografia tão aguardada e de um escritor tão celebrado no mundo inteiro, elas chamam a atenção. Mas ela chamou particularmente uma atenção maior pela reação imediata da editora. A editora interrompeu a comercialização desses livros, suspendeu, disse que agora recentemente, após essa outra matéria aqui do dia 22 de abril, já disse que não vai mais comercializar, tirou a página do livro de seu site. Na página do autor, no site da editora, já não tem mais nenhuma referência à biografia do Philip Roth, somente cita as outras biografias de muito sucesso e consagradas que ele fez anteriormente. E aqui no Brasil, a Companhia das Letras, que é detentora dos direitos do Roth e comprou os direitos dessa biografia, que estava já em processo de tradução, que seria lançado no final do ano, em dezembro, novembro, dezembro, possivelmente desse ano, a Companhia das Letras suspendeu a produção, a tradução e a consequente cronograma de lançamento desse livro. Foi uma verdadeira reação em cadeia, né? Outras editoras, o mundo afora, que já tinham comprado os direitos, como a Companhia das Letras, agiram de forma semelhante. E isso demonstra não só a questão envolvendo cancelamento, né? Quando eu postei nas minhas redes sociais sobre esse livro, sobre essa notícia, a minha primeira reação foi de elogio à suspensão da obra. É completamente
estranho a gente celebrar o trabalho de um cara que está sendo tão gravemente acusado, né? É necessário que se ouça o lado das vítimas sempre, óbvio, e a editora mantém uma posição muito firme, né, de suspender esse trabalho. Ela estava lucrando com isso, já estava partindo para uma segunda tiragem de 10 mil livros, então ela via com aquele investimento como um retorno garantido, né? Era um livro que realmente ia despontar aí como um dos principais lançamentos e principais venda, né, em termos de venda e faturamento para a própria editora. E o que eu venho conversar com vocês é, além do cancelamento do livro, da suspensão da comercialização do livro, o que será feito dessa pesquisa, né? Porque houve um trabalho aparentemente sério, já bastante elogiado, de pesquisa do Bailey sobre a vida do Philip Roth. Uma biografia demanda muito tempo, você tem que ouvir centenas de depoimentos e tudo, colher pesquisas, arquivos, análises sobre 80 anos da vida do escritor, então realmente demanda muito tempo, e ela foi muito elogiada. O Louis Schwartz, CEO do grupo Companhia das Letras, em entrevista à sua esposa ao vivo no Instagram, a Lilia Schwartz, eles no final da live que eles estavam fazendo, promovendo o livro novo dele, o Louis Schwartz comentou que em tantos anos de carreira como editor se viu numa situação inédita, né? E realmente é uma situação inédita, difícil de se abordar, se publica o livro, se não publica, se suspende, o que é que faz. A editora pagou o direito àquela obra e agora certamente vai ter um prejuízo, né? Porque como ela já suspendeu e a própria editora norte-americana já cancelou em definitiva a comercialização do livro, ele está estudando. Disse que também numa tomada de decisão inédita ele vai consultar todos os colaboradores da Companhia das Letras que quiserem opinar sobre esse assunto, o que é que eles vão fazer com essa obra. Inclusive surgiu a ideia de publicá-la de forma digital, gratuita, para quem quiser acessar essa pesquisa, esse trabalho, quase que de forma apócrifa, sem dar créditos ao autor. Não sei se tem brecha jurídica para isso, como funciona, é alguma situação de fato muito complexa. E aí eu vim trazer esse questionamento justamente desse ponto: o que se faz com uma obra como essa? Esquece, finge que não existiu, talvez daqui a alguns longos anos alguém consiga fazer esse trabalho que o Bailey fez, consiga talvez algum outro depoimento de pessoas próximas ao Philip Roth, traga alguma novidade que o Bailey não fez. Aparentemente eu acho que nos próximos anos, e eu boto bons anos aí à frente, a gente não tenha nada de biografias do Philip Roth, o que é uma pena, né? Como eu falei, muita gente estava esperando, eu mesmo estava esperando essa biografia. Quem comprou na edição em inglês já garantiu um livro extremamente raro que não vai ter mais circulação por aí, talvez em outros países saiam, em outros idiomas. Aqui no Brasil certamente também não teremos. Se a Companhia das Letras liberar dessa forma como foi sugestionada pelo Louis Schwartz, você talvez consiga uma edição digital e tenha acesso a essa obra. E aí muita gente também questionou, dizendo que isso era um exagero, seria uma forma de selecionar o que o leitor vai ler ou não. No mundo ideal que eu sempre falo, que a gente tenta separar a vida profissional da vida pessoal dos autores, dos artistas, enfim. A gente já fez vídeo sobre isso recentemente, como eu citei. Mas nem sempre esse mundo ideal é possível, né? Você imagine que um cara que está sendo acusado tão fortemente como ele está sendo, a gente vai estar financiando o faturamento, a gente vai estar gerando lucro a ele, né? É complicado você saber que o cara está sendo acusado disso e você mesmo ir lá comprar um produto dele, né? A editora faturando mais, ele faturando mais. E a vida das vítimas, como é que ficam? Elas que se virem para tocar suas vidas, sabe-se lá como, em que condições terão para manter uma defesa jurídica desse processo que será longo.
me surgiram muitos debates sobre isso, do ponto de vista da obra, do ponto de vista das vítimas, do ponto de vista do leitor, do ponto de vista da posição das editoras quanto a isso. Uma coisa é certa do meu ponto de vista, e que o Luiz Schwartz citou, e claro que eu concordo, é que o mundo mudou. Há alguns anos uma acusação como essa passaria totalmente batida, ainda mais um livro que estava ganhando muita notoriedade. Hoje em dia essas questões são tratadas com muito mais foco e importância. Mas era isso. Eu quero conversar com você sobre o que você acha. Se você garantiu esse livro aí em inglês, comprou, esse livro deve estar com preço absurdo. Eu acabei nem pesquisando aqui quanto ele deve estar custando aí na Amazon estadunidense. O que você acha que será o futuro de livros que os seus autores, seus profissionais eventualmente possam passar por situações parecidas? Como é que você acha que essa editora agiu corretamente aqui no Brasil? Se você tem vontade mesmo diante de uma situação dessa de você ler essa obra, se essa obra fica comprometida. Eu até brinquei que o Black Bill, que estava no auge da sua carreira lançando a biografia do Philip Roth, uma biografia extremamente aguardada, poderia muito bem ser um personagem do realismo forte que o Roth imprimiu nos seus próprios romances. Me conta, eu quero conversar com vocês. Num primeiro momento eu concordo muito com as decisões que foram tomadas em relação à comercialização desse livro. E por outro lado eu também não tenho tantas... Eu tenho vontade de ler o livro, então eu fiquei meio que querendo conversar com vocês para a gente debater, levantar esses assuntos. Eu sinto pelas vítimas, essas acusações que foram levantadas são fortes, mas sinto também de não ter a oportunidade de encontrar esse livro mais facilmente dessa pesquisa que foi feita. Comenta aqui embaixo o que é que você acha sobre esse assunto. Se você é um entusiasta do nosso canal, recomendo que você conheça o nosso Clube Mais Seleção. Você fica recebendo uma série de benefícios que estão aparecendo aí na tela. Grupo no Telegram, sorteios, acesso antecipado aos nossos vídeos, pacote de emojis aqui no YouTube, selo de assinantes. E claro, você acaba financiando o nosso trabalho aqui, o nosso trabalho independente aqui no YouTube. Conheça nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilha o Seleção Literária com os amigos e vamos conversar sobre o tema desse vídeo. É isso aí, valeu!